Essa é a primeira aula sobre conjuntos e aqui eu vou dar as três definições iniciais que a partir dela vai seguir todo o nosso estudo. A partir delas. Primeiro, conjuntos. Conjuntos. Conjunto. Um conjunto, basicamente, é uma seleção de objetos, uma coleção, uma reunião. Eu poderia passar o resto da vida aqui inventando sinônimo para isso, mas nenhum deles vai servir como definição matemática formal, porque para matemática é teoricamente como se nós tivéssemos que nascer sabendo o que é um conjunto. Não se pode definir isso. Assim como vocês vão ver na geometria, existe definição de ponto, reta, plano e nenhum desses podem ser definidos. Então, conjunto. Posso definir, sei lá, um conjunto de todas as pessoas do mundo. Esse conjunto tem todas as pessoas do mundo. Esse conjunto é um objeto abstrato, ou seja, você não existe uma maneira de visualizar ele. Você pode simplesmente representar da maneira que você quiser. Tem maneiras mais convencionais, mas nenhuma delas é realmente o conjunto. Ele é um objeto abstrato. Por exemplo, o conjunto de todas as letras do meu nome. Eu poderia representar assim. Assim é a representação formal matemática entre chaves. Tem a letra B, R, U, N, O, tem V, tem I, tem E, tem o R eu já coloquei, o A, tem o C, O, o S, tem o T, não pode repetir e pronto. Esse é o conjunto de todas as letras que tem no meu nome. E vale notar que, por exemplo, se você escrever assim, um conjunto 2, 1, 2, esse conjunto é a mesma coisa do conjunto 1, 2, que também é a mesma coisa do conjunto 2, 1, que é a mesma coisa do conjunto, sei lá, 1, 1, 1, 1, infinitos uns, e no final coloca só um 2. Ou seja, você pode repetir o elemento na representação, você pode mudar a ordem e isso não vai fazer a menor diferença, porque o conjunto é simplesmente a reunião, a escolha dos elementos que vão estar dentro desse aglomerado, dessa seleção, que é o conjunto. Por exemplo, agora eu vou dar a segunda definição, que é a definição de elemento. Um elemento é basicamente uma coisa que você coloca dentro do conjunto. É um objeto. É um troço. Não tem como definir também, porque novamente, para matemática é como se a gente tivesse que nascer sabendo o que é um elemento. Então, por exemplo, aquele conjunto que eu dei ainda agora, 1 e o 2. O 2 é um elemento do conjunto, sei lá, vou chamar de conjunto A. O 1 também é um elemento desse conjunto. E esses elementos estão tendo uma relação com esse conjunto que é definida como relação de pertinência, que também é uma definição básica, axiomática, não tem como definir formalmente. Pertinência. Pertinência é basicamente quando o elemento está dentro de um conjunto, então ele pertence a esse conjunto. Essa pertinência é representada por esse símbolo aqui, um Ezinho. É como se fosse um C com um traço no meio. Eu acho que isso é um E. Me parece um E. Por exemplo, o 1 pertence àquele conjunto A. Vale lembrar que o conjunto A é o conjunto 1, 2, que eu defini ainda agora.
Eu posso definir conjuntos com o que eu quiser, o que me der na telha. Eu posso colocar um conjunto B igual a 3, 5, uma casa, eu, porque simplesmente me deu vontade de reunir essas coisas que não tem absolutamente nada a ver dentro de um conjunto. E eu posso dizer muito bem que então eu pertenço ao B. Mas eu posso dizer também que eu não pertenço. Não pertencer, você simboliza com o símbolo de pertencer. Com esse traço no meio, ele é usado muito para negar qualquer relação o conjunto A. Basicamente é isso. Vale notar que um conjunto também pode ser considerado um elemento. Isso é uma análise relativa. Por exemplo, eu posso fazer um conjunto, W assim: 1, 2, 3, conjunto 4, 5, 6. Se você prestar atenção, os elementos desse conjunto W são 1, 2, 3, 6 e o conjunto 4, 5. Ou seja, o 4 não pertence ao W e o 5 também não pertence ao W. Mas você pode se perguntar, eu estou vendo o 4 aqui dentro do W. Não, o 4 ele pertence a esse outro conjunto aqui, que é o conjunto 4, 5. Posso chamar, de J. Então o 4 pertence ao J. Geralmente você pode representar conjuntos também de outra maneira. Por exemplo, assim. É o conjunto, D com o elemento número 1, o elemento número 2, o elemento número 3 e o elemento número 5. Ou seja, isso é a mesma coisa que 1, 2, 3, 5. Essa maneira de representar aqui de baixo, ela é chamada de diagrama de Venn. Depois a gente vai estudar mais ele quando a gente for falar das relações entre os conjuntos de inclusão e etc. Mas isso é um estudo posterior. Primeiramente, a gente tem que assimilar esses conceitos iniciais. Eu acho que é só isso.